Para ganhar a vida, uma mãe solteira aceita cuidar de uma criança insuportável. E o que ela encontra na mochila dele a deixa paralisada. Um luxuoso Rolls-Royce Cullinan de um impressionante tom azul safira, perolado com interiores em couro branco marfim, percorre em alta velocidade uma estrada sinuosa rumo à cidade do México. Ao volante está Ezekiel Thorne Wells, um magnata do setor imobiliário, conhecido por seu império de hotéis boutique e residências de luxo em destinos paradisíacos. Ao seu lado, sua esposa grávida de 7 meses, Vivian Lyric Dove, parece à beira de um colapso emocional. Quem ama a ideia de ter filhos imagina raízes. Quem não ama, sonha com asas. Uma árvore não pode prender o pássaro que voa, nem o pássaro pode nidificar onde não há galhos. Já são 7 meses, amor. Nosso filho está quase chegando, diz Ezekiel, entusiasmado, com um sorriso que tenta suavizar o ambiente tenso. Viviane o olha de soslaio, claramente irritada. Seu tom é mordaz. Nosso filho? Você quer dizer o seu filho, Ezekiel? Porque, sinceramente, eu nunca estive obcecada em ter um bebê como você. Olhe para mim, exclama, apontando para o rosto inchado refletido no retrovisor. Até o meu rosto está gordo. Antes eu tinha corpo de modelo. Ezekiel tenta manter a calma enquanto manobra suavemente em uma curva. Mas é uma bênção, querida. Estamos formando uma família. Ela não cede. Bênção. Eu insisti em nos cuidarmos. Eu disse que deveria tomar a injeção anticoncepcional, mas você não quis. Teimou que era o momento perfeito para ter um filho. E agora? Estou presa nessa gravidez. Sua voz se quebra ao final, mas não por tristeza, e sim por pura frustração. Ezekiel, mais conciliador do que nunca, murmura. Mas, meu amor, você está linda com sua barrigona. E seus quilos a mais. Viviane solta uma gargalhada irônica. É o que você diz agora, mas... E se eu não emagrecer depois do parto? E se eu ficar assim? Eu não suportaria perder minha forma. Nunca quis isso. Tudo o que eu queria era viajar pelo mundo com você, viver aventuras, realizar nossos sonhos antes de me amarrar com um bebê. Mas não. Me deixei convencer por essa sua cantilena de que este era o momento perfeito para ter um filho. Cruza os braços, furiosa. Ezekiel, desconcertado, balbucia. Não diga isso. Não fale assim. O bebê escuta. Viviane o olha incrédula e ri amargamente. Um feto pode escutar? Não me diga. Que maravilha. Pois que escute isto. Eu nunca o desejei. Não era o meu sonho. Foi tudo ideia sua. E agora tenho que lidar com vômitos, náuseas, vertigens e essa fome insaciável que me deixou obesa. Obesa. Olhe para mim. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto cruza os braços, frustrada. Uma mãe sem amor é como um rio que seca antes de chegar ao mar, deixando para trás um leito vazio, onde a vida um dia quis fluir. Ezekiel gira instintivamente a cabeça para ela. A tristeza e a raiva de sua esposa o atingem como um golpe. Por uma fração de segundo, sua atenção abandona a estrada e o Rolls-Royce cruza a linha divisória para a pista oposta. Quando volta os olhos para a frente, seu sangue gela. Um caminhão de carga desgastado, com os faróis acesos e buzinando desesperadamente, aproxima-se em alta velocidade. Ezekiel reage rapidamente, girando o volante com todas as suas forças. O Rolls-Royce derrapa, seus pneus gritam contra o asfalto. Por um momento parece que o impacto é inevitável. Com uma manobra desesperada, ele consegue desviar do caminhão de carga, que passa ao lado com um rugido ensurdecedor. O carro derrapa em direção à borda da estrada e para bruscamente. Ambos ficam paralisados de susto, respirando com dificuldade. O silêncio é sepulcral por alguns segundos até que Viviane grita, segurando o ventre. Ezekiel, está doendo, algo está errado. Seu rosto se contorce de dor. Ezekiel entra em pânico. Querida, é a bolsa? É muito cedo? Pergunta freneticamente. Viviane mal consegue falar entre gemidos. Contrações. Ezekiel, está doendo muito. Sem pensar 2 vezes, Ezekiel pisa no acelerador
e o Rolls Royce ruge ao voltar para a estrada. As rodas levantam poeira enquanto o carro avança em direção à cidade do México, agora com uma urgência completamente diferente direto para o hospital. Um filho prematuro é como um poema inacabado que, mesmo sem todas as suas palavras, tem a força de comover o universo. Em uma sala de parto do hospital mais exclusivo da cidade do México, Vivienne Lyric Dove está deitada na maca, seu corpo coberto de suor e sua respiração entrecortada pela dor das contrações. Suas mãos, tensas e trêmulas, estão entrelaçadas com as de Ezequiel Thorne Wells, que, apesar de manter uma expressão de serenidade, tem os olhos carregados de preocupação. Vivienne se contorce entre suspiros, claramente exausta, mas ainda consciente o suficiente para expressar sua raiva. Isso não deveria estar acontecendo agora, Ezequiel. Geme entre as contrações. Não era o momento. Eu te disse que esse bebê não estava nos meus planos. Ezequiel, que mal consegue sustentá-la com o olhar, tenta acalmá-la enquanto seca sua testa com delicadeza. Por favor, querida, concentre-se em respirar e segure só mais um pouco. Nosso filho precisa da sua força. Sei que dói, e sei que você está cansada. Mas também sei que você vai fazer isso de forma incrível. Ela o olha com olhos cheios de lágrimas, mas sua frustração não diminui. Incrível? Suspira. Estou sofrendo por algo que nunca quis. Isso é culpa sua, grita, embora sua voz se quebre ao final. Antes que Ezequiel possa responder, o médico entra rapidamente em cena, revisando os monitores e falando em um tom firme. Senhora Lyric Dove e Sr. Thorne Wells, precisamos que ouçam com atenção. Há uma complicação. Ezequiel dá um passo à frente sem soltar a mão de Vivienne. Que complicação? O que está acontecendo, doutor? Pergunta com urgência, sua voz carregada de desespero. O médico o encara diretamente nos olhos, suas palavras medidas, mas contundentes. O bebê está com o cordão umbilical enrolado ao redor do pescoço. É uma condição que pode restringir o fluxo de oxigênio. Precisamos agir rápido para garantir que o parto seja seguro. Vivienne, com a voz trêmula e os olhos cheios de medo, fixa o olhar no médico. Diga-me a verdade, eu posso morrer? Aconteça o que acontecer, se precisar escolher, salve a mim. Outros bebês virão se... De repente, uma forte contração a interrompe bruscamente. Seu rosto se contorce em uma expressão de intensa dor, e sua respiração é cortada enquanto o sofrimento a domina. O médico, mantendo a calma, responde de imediato. Estamos preparados para esta situação. É delicada, mas se colaborar empurrando com força nas próximas contrações, podemos liberar o bebê. Ezequiel, segurando a mão de Vivienne com mais força, assente rapidamente. Faça o que for necessário, doutor, mas não desista de jeito nenhum de tentar salvar nosso filho. Entre o que se quer e o que se deve, o coração vacila. No entanto, quando a vida está no limite, as prioridades não são um ato de vontade, mas uma revelação inevitável. A equipe médica se move com rapidez e precisão. Monitores, instrumentos cirúrgicos e máscaras de oxigênio estão prontos para qualquer eventualidade. As luzes brilhantes da sala iluminam o rosto exausto de Vivienne, que fecha os olhos com força enquanto outra contração sacode seu corpo. Empurre, senhora! Ordena o médico com tom firme, mas encorajador. Vivienne aperta os dentes, soltando um grito dilacerante enquanto obedece. Ezequiel, incapaz de conter suas emoções, sussurra palavras de incentivo, embora sua própria voz trema. Você consegue, amor, você consegue. Estamos prestes a conhecê-lo. A tensão na sala é palpável, cada segundo parece eterno, enquanto todos esperam pelo desfecho. O tempo se esticava como um fio à beira de se romper, enquanto cada respiração parecia decidir o peso da própria vida. A sala estava carregada de tensão. O médico, com uma precisão quase cirúrgica, mantinha o foco enquanto as enfermeiras se moviam rapidamente ao redor da maca. A voz firme do doutor cortava o ar. Mais uma vez, empurre. Um esforço mais, ordenou, enquanto as contrações marcavam o ritmo do momento crítico.
Vivienne, exausta e coberta de suor, cerrou os dentes e soltou um grito que ecoou pela sala. Ezequiel, agarrado à sua mão, tremia a cada instante, seu olhar fixo no médico como se tudo dependesse dele. Já está vindo, anunciou o médico com a voz tensa, mas controlada. O cordão está aqui. Vamos liberá-lo. As luzes brilhavam intensamente sobre o pequeno corpo que começava-se a aparecer. Com movimentos calculados, o médico trabalhou rapidamente para desenrolar o cordão do pescoço do bebê. Houve um momento de silêncio absoluto, um segundo que pareceu se estender por uma eternidade. E então um choro. Forte, claro, cheio de vida. É um menino, disse o médico com um sorriso que quebrou a seriedade de seu rosto, levantando o bebê para que os pais o vissem. Ezequiel deixou escapar um soluço de alívio. Suas lágrimas caíram descontroladas enquanto observava seu filho pela primeira vez. A enfermeira limpou rapidamente o recém-nascido antes de levá-lo até Vivienne. Senhora, aqui está seu bebê, disse a enfermeira com cuidado, aproximando-o dela. Mas Vivienne, com o rosto pálido e os olhos semicerrados, virou o rosto para o lado. Seu gesto foi claro. Ela não queria olhar para ele. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Ezequiel, desconcertado, olhou para ela com uma mistura de dor e surpresa, enquanto a enfermeira permanecia imóvel, segurando o pequeno nos braços. Não há vazio maior do que o de um amor que não encontra porto, um silêncio que grita aquilo que ninguém quer ouvir. Julian Thorne Wells passou 2 semanas na incubadora, seus primeiros dias marcados pela delicada batalha de um bebê prematuro. Durante esse tempo, o pessoal médico insistiu na importância do leite materno, recomendando a Vivienne que extraísse leite para alimentar seu filho. No entanto, ela mal o visitava, refugiando-se em desculpas sobre sua recuperação e respondendo com frieza às sugestões. Eu não consigo fazer isso. Mal estou me recuperando e estou exausta. Usem fórmula, disse com um tom seco a uma enfermeira que se retirou desconcertada. Em contraste, Ezequiel permanecia ao lado de Julian todos os dias, observando cada pequeno movimento do bebê, com uma devoção que crescia a cada respiração fraca, mas persistente. Uma manhã, ao cruzar com a enfermeira no corredor, ouviu a realidade. Senhor Thorne Wells, seria ideal se pudéssemos contar com leite materno, mas sua esposa não está disposta. A fórmula funcionará, mas... A enfermeira baixou a voz, quase se desculpando. Sempre há um vínculo especial nesse processo. Ezequiel assentiu, embora o peso dessas palavras o deixasse imóvel por um momento. Ele olhou para a incubadora, para aquele pequeno ser que já havia conquistado seu coração. Depois baixou o olhar, sua voz tremendo levemente enquanto tentava encontrar uma explicação. É difícil para ela agora, depois de tudo o que passou. Talvez ela precise de mais tempo, mas confio que a fórmula será suficiente para que ele fique bem. Ezequiel voltava todos os dias agarrando-se a esse vínculo que Vivienne havia decidido ignorar. Enquanto ela permanecia distante em seu quarto, ele sentia que sua vida havia encontrado um propósito naquele pequeno corpo que lutava pelo seu lugar no mundo. Alguns veem a vida como um fardo, outros a abraçam como um milagre. E nesse contraste, as almas se revelam como realmente são. Quando finalmente Julian recebeu alta, o retorno à mansão da família em Lomas de Chapultepec foi tão solene quanto tenso. Ezequiel, radiante, carregava o bebê nos braços enquanto cruzavam a entrada principal, o vestíbulo de mármore ecoando com seus passos. Bem-vindo ao lar, Julian, disse suavemente, seus olhos brilhando de emoção. Vivienne, caminhando alguns passos atrás, permaneceu fria, quase distante. Ao chegar ao pé da imponente escadaria, parou. Suba você. Eu preciso de um momento para mim. Ezequiel olhou para ela, sua alegria brevemente ofuscada pela sombra do rejeição. Com um suspiro, beijou a testa de Julian e murmurou. Você é tudo para mim, filho. Um filho pode ser uma luz que ilumina, mas também uma sombra que expõe os cantos mais obscuros de um coração fechado. Na ampla sala principal da mansão, a luz do entardecer atravessa as janelas, iluminando o impecável mármore do chão.
Ezequiel está sentado em uma poltrona de couro ao lado de uma mesa de vidro, segurando uma taça de vinho que não tocou. Pela janela observa Julian, agora com 4 anos, correndo pelo jardim. Sua risada ecoa ao longe, suave, mas clara. Vivienne desce as escadas com passos elegantes, usando um vestido impecável. Seu olhar, indiferente, pousa brevemente sobre Ezequiel antes de seguir seu caminho. Vivienne, disse ele, quebrando o silêncio com uma voz suave, mas carregada de intenção. Estive pensando, Julian merece um irmão. Acho que é hora de considerarmos dar-lhe uma companhia, alguém com quem crescer. Ela parou de repente, virando a cabeça para ele com incredulidade. Um sorriso irônico apareceu em seus lábios antes de responder. Está brincando, Ezequiel? Dar-lhe um irmão? O que acha que sou? Uma fábrica de bebês? Ezequiel se levantou devagar, colocando a taça sobre a mesa com cuidado. Seu olhar era sério, carregado de uma mistura de tristeza e determinação. Não estou brincando, Vivienne. Julian está crescendo sozinho. Você não percebe o que isso significa. Uma criança sem irmãos é como uma árvore solitária em um vasto jardim. Pode ser forte, sim, mas nunca terá a sombra, o apoio, a conexão que só uma família pode dar. Vivienne cruzou os braços com um sorriso amargo. Pois já é tarde demais para sua metáfora comovente, querido. Comecei meu tratamento anticoncepcional há 1 mês. Dura 5 anos, caso queira saber. Ezequiel manteve o olhar fixo nela, como se procurasse algo que já sabia que não encontraria. Sua voz, carregada de uma tristeza profunda, quebrou o momento de silêncio. Sabe? Isso não está funcionando, Vivienne. Assim como Julian precisa de um irmão, eu preciso de uma boa esposa. Alguém que eu ame de coração e que me ame de volta, não a sua própria vaidade e egoísmo. Ela ergueu o queixo, seus olhos brilhando com uma mistura de desafio e desconcerto. O que está tentando dizer com isso, Ezequiel? Ele deu um passo em sua direção sem desviar o olhar. Sua voz baixou um pouco, carregada de honestidade e dor. Se eu continuar ao seu lado, acabarei te traindo, me apaixonando por outra pessoa para tentar preencher esse vazio que sinto com você. É isso que você quer? Porque isso não seria honesto. O silêncio entre eles ficou tão denso quanto o ar do entardecer. Finalmente ele continuou. Eu quero o divórcio. Vivienne ficou pálida e por um instante pareceu sem palavras. Sua voz, quando emergiu, foi um grito sufocado, cheio de raiva e medo. É por causa daquele menino? É por Julian que você está me deixando? Por aquele menino insuportável que só traz problemas dia e noite com seu mau comportamento? Que nenhuma babá no mundo consegue passar a primeira semana de teste disposta a cuidar dele. É por ele que está me deixando? Ezequiel a olhou com uma serenidade que contrastava com a intensidade de sua resposta. É por ele. É pelo irmão que você se recusou a dar-lhe. E é por mim. Porque a família se constrói com amor verdadeiro e não apenas com sangue. Eu jamais deveria ter te escolhido como esposa. Uma mulher que tem um filho e não cuida dele, que tem um filho e se recusa a lhe dar um irmão, merece ser chamada de mãe? Merece o presente de uma família? Merece o respeito de um homem que seja fiel a ela e a adore? Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Julgue por você mesma e encontre em si a resposta. O silêncio se instalou entre eles como um muro intransponível, enquanto a última luz do dia desaparecia além das janelas. O amor não morre de um golpe, mas pela soma de ausências que se acumulam como pedras no peito. Tradução. O divórcio foi inevitável. Após semanas de negociações legais, as propriedades foram divididas com precisão cirúrgica. Vivienne, impecável e serena, despediu-se sem um pingo de remorso. No vestíbulo de mármore, sua mala de grife esperava ao lado da porta principal. Bem, Ezequiel, está tudo resolvido. Espero que aproveite sua vida como pai solteiro. Eu, finalmente, poderei recuperar a minha, disse, com uma mistura de indiferença e leve satisfação. Ezequiel permaneceu em silêncio olhando para Julian,
que observava da escada com uma expressão confusa. Finalmente, respondeu com uma calma forçada. Espero que encontre o que procura, Vivienne, embora tenha certeza de que não será suficiente. Ela soltou uma risada irônica, pegou a alça de sua mala e, antes de cruzar a porta, lançou um último olhar para a mansão. E neste lugar, sempre fui alguém que não queria ser. Agora, finalmente, posso deixá-lo para trás. Boa sorte, Ezequiel. Você vai precisar com esse menino tão insuportável. Sem olhar para trás, pegou o primeiro voo para a Europa, pronta para cumprir sua ânsia de viajar pelo mundo e recuperar a vida que, segundo ela, havia perdido. Entre os 4 e os 7 anos, Julian tornou-se um desafio insuperável. Ezequiel, profundamente dedicado ao filho, contratava uma babá atrás da outra, mas nenhuma permanecia mais do que algumas semanas. O menino, cheio de raiva contida e uma energia transbordante, parecia decidido a expulsá-las todas. Não quero que leia histórias para mim, gritava Julian para uma babá, atirando um livro para o outro lado do quarto. Você é como as outras. Não gosto de você. Sempre que uma nova cuidadora tentava estabelecer regras, ele as quebrava com uma precisão quase calculada. Jogava pratos durante as refeições, gritava sem motivo aparente e se recusava a obedecer qualquer instrução. Uma noite, Ezequiel chegou em casa mais cedo e encontrou a babá mais recente à beira do choro, enquanto Julian ria do outro lado do cômodo, orgulhoso de sua última travessura. Sr. Thornwells, sinto muito, mas não consigo mais. É impossível cuidar dele. Não sei o que mais fazer, disse, entregando sua carta de demissão antes de sair apressada. Com o passar dos anos, a história se repetia. Babás iam e vinham, cada uma deixando Ezequiel mais frustrado e o menino mais isolado. Julian, por que você não consegue se comportar? Perguntava Ezequiel, exausto após mais um dia de caos. Porque eu não gosto delas, não quero ninguém aqui, não preciso de ninguém, respondia Julian com os olhos cheios de lágrimas contidas, antes de se trancar em seu quarto. A mansão, com todo o seu luxo e amplitude, parecia cada vez mais vazia. Ezequiel olhava para o filho, perguntando-se se algum dia conseguiria romper a carapaça que o menino havia construído ao seu redor. O peso do abandono da mãe e o caos trazido por cada nova cuidadora deixavam marcas visíveis em Julian. Um menino que lutava para expressar uma dor que nem ele mesmo entendia completamente. Durante aqueles anos, Julian continuou rejeitando todos que tentavam se aproximar, enquanto Ezequiel lutava para manter o equilíbrio entre ser um pai dedicado e um homem destruído. A alma blindada de uma criança é um campo de batalha que nunca conheceu a trégua do amor. Naquela manhã, Ezequiel saiu de casa antes que o sol despontasse completamente, com a mente embotada pelas preocupações que o assombravam dia e noite. O peso do fracasso de seu casamento e sua incapacidade de encontrar uma solução para a rebeldia de Julian o seguiam como uma sombra. As estradas pareciam uma névoa. Ele não as via realmente, absorvido em um turbilhão de pensamentos. Foi um instante, um momento em que seus olhos se distraíram do asfalto, e de repente uma figura apareceu na frente do carro. Ele freou bruscamente, o chiado dos pneus rompendo o silêncio da manhã. A poucos metros de seu capô, uma jovem humilde e sua pequena filha estavam paradas, a mulher segurando com força a mão da menina. Ezequiel respirou fundo, com o coração batendo forte nos ouvidos. Estacionou o carro apressadamente ao lado da calçada e correu até elas. "Meu Deus, vocês estão bem? Machuquei vocês?" perguntou com a voz carregada de preocupação genuína. A jovem, uma mulher de cabelos escuros e vestido simples, sacudiu ligeiramente a roupa e ofereceu um sorriso nervoso. "Não se preocupe, senhor. Foi só um susto, nada mais. Mas deveria ser mais cuidadoso ao dirigir." Ezequiel assentiu rapidamente, ainda sentindo o coração acelerado. "Você tem razão, sinto muito. Talvez eu possa ajudá-las de alguma forma. Para onde estavam indo? Posso levá-las no meu carro." Não se incomode, senhor. Estamos bem, de verdade", respondeu a mulher, apertando suavemente a mão da filha. Mas foi a menina de uns 6 anos quem interveio.
Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto olhava para o carro luxuoso estacionado ao lado. Diga para o senhor sim, mamãe. Eu quero ver como é andar num carro tão bonito. A jovem suspirou resignada e finalmente assentiu. Ezequiel sorriu, abriu a porta traseira do Rolls Royce para que a menina entrasse primeiro, depois segurou a porta da frente, convidando Rosário a sentar-se ao lado dele. Uma vez acomodadas, voltou ao volante e ligou o carro. Sou Ezequiel Thornwells, disse, quebrando o silêncio enquanto arrancava. Qual é o seu nome? Eu sou Rosário Cerda, respondeu ela com um tom sereno. E esta é minha filha Rosa. Para onde as levo, Rosário? Perguntou com cortesia. Vou ao consórcio Arcos do Sul, disse ela, abaixando o olhar. Ezequiel arqueou a sobrancelha, surpreso. Conheço esse lugar. Você está procurando alguém lá? Rosário esboçou um pequeno sorriso, humilde, mas firme. Vou perguntar se precisam de alguém para serviços de limpeza. A curiosidade acendeu-se na mente de Ezequiel. Você está procurando emprego? Perguntou, virando brevemente a cabeça para ela. Sim, senhor Thornwells, respondeu Rosário com honestidade. E o seu marido? Perguntou, tentando entender mais sobre sua situação. Em que ele trabalha? Rosário engoliu em seco e respondeu com franqueza. Não tenho marido. Foi então que a menina, sem aviso, interrompeu a conversa com uma voz clara, mas carregada de uma tristeza inocente. Eu não tenho pai, senhor. Ele dizia que eu só atrapalhava e, um dia, quis me bater só porque eu queria brincar com ele. Mamãe não deixou e esperou ele dormir para fugir comigo. Ezequiel sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Olhou rapidamente para Rosário, que abaixou o olhar, envergonhada pela confissão da filha. Quando foi isso? Perguntou com suavidade. Tradução. Rosário suspirou com uma mistura de dor e resignação em seu rosto. Faz 1 ano. Não era o sonho dele ter filhos. As palavras perfuraram o coração de Ezequiel como um eco de suas próprias lembranças. Por um momento ele permaneceu em silêncio, deixando que as emoções o dominassem, enquanto o carro seguia lentamente pela estrada. A vida sempre encontra maneiras de nos confrontar com nossas próprias cicatrizes, como espelhos que refletem feridas que acreditávamos ser únicas. Ezequiel manteve o silêncio por alguns segundos, processando as palavras da menina. Seus pensamentos eram um turbilhão de empatia, indignação e uma decisão que começava a se formar em sua mente. Vocês têm onde morar? Perguntou finalmente, com um tom contido, quase temendo a resposta. A menina, sempre mais rápida que a mãe, interrompeu com sua habitual franqueza. Não, senhor. Não tínhamos como pagar o aluguel e hoje de manhã o dono gritou para a gente sair de lá, disse com um toque de tristeza, embora mantivesse uma chama inocente nos olhos. Ezequiel respirou fundo, sentindo um peso indescritível no peito. Olhou rapidamente para Rosário, que parecia envergonhada, incapaz de sustentar seu olhar. Rosário, você já está contratada, disse com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Você trabalhará para o dono do consórcio para onde estava indo. A jovem o olhou surpresa, enquanto seus olhos refletiam uma mistura de incredulidade e dúvida. O que está dizendo, Sr. Thornwells? Perguntou, sua voz tremendo entre a esperança e o desconcerto. Ezequiel sorriu levemente, querendo transmitir alguma calma. Estou dizendo que você trabalhará para mim. Eu sou o dono. Você limpará minha casa, ajudará no que for necessário e, mais importante, será a nova babá do meu filho, Julian. Rosário piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. A menina interveio novamente, empolgada. Vamos morar numa casa grande, mamãe. Diga que sim. Eu quero ir. Prometo me comportar bem. Ezequiel riu suavemente ao ver a inocência e a espontaneidade de Rosa. Rosário olhou atentamente, com lágrimas se formando em seus olhos. Era evidente que ela queria recusar, que seu orgulho e desconfiança tentavam protegê-la, mas o olhar esperançoso de sua filha e as palavras sinceras de Ezequiel começavam a derrubar suas barreiras. Se você realmente tem certezza disso, Sr. Thornwells, eu aceito, mas com uma condição.
Ezequiel arqueou uma sobrancelha, intrigado. E qual seria essa condição? Rosário respirou fundo com o olhar fixo no horizonte antes de responder. Não quero ser um peso nem receber ajuda apenas por caridade. Vou trabalhar duro, tão duro quanto for necessário, para merecer tudo o que o Senhor nos oferecer. Ezequiel assentiu com um leve sorriso, impressionado com sua determinação. Isso não será um problema, Rosário. Tudo o que quero é que vocês estejam seguras e que encontrem um lugar que possam chamar de lar. Ezequiel assentiu novamente com um pequeno sorriso. Às vezes a vida coloca as pessoas certas no nosso caminho nos momentos mais inesperados. A menina aplaudiu animada no banco traseiro, enquanto Ezequiel seguia o caminho, mudando a rota diretamente para sua mansão. Ambas ignoravam que as grandes mansões escondem tempestades em seus cômodos menores, pois as aparências raramente antecipam as batalhas que são travadas por trás de suas portas. Tradução. Pouco depois, o motor do Rolls-Royce se apaga em frente à imponente mansão, cujas janelas refletem os últimos raios de sol. Rosário desce do carro, segurando com firmeza a mão de Rosa, enquanto ambas contemplam o edifício com espanto. A pequena, incapaz de conter sua emoção, aponta para a porta principal, enorme e ornamentada. Mamãe é como um castelo, exclama com um sorriso tão brilhante quanto sua curiosidade. Vamos, essa será sua nova casa, diz Ezequiel com uma voz calorosa, mas contida. Enquanto cruzam a porta, seus passos ecoam no hall de mármore. Rosa gira sobre si mesma, tentando absorver cada detalhe. Rosário, embora impressionada, mantém uma postura humilde e serena, mas não consegue evitar pensar que tudo parece demais para alguém como ela. Do alto da escada, Julian, que brincava em seu quarto minutos antes, ouve o som de vozes desconhecidas. Alarmado, deixa cair seus brinquedos e desliza rapidamente até o patamar do segundo andar, escondendo-se atrás de uma coluna. Quem são essas intrusas? Murmura semicerrando os olhos enquanto espia. Ele observa como seu pai ajuda as recém-chegadas a se acomodarem. Vê o sorriso de Rosa e como seu entusiasmo preenche o espaço com uma energia que o incomoda. Sente que sua casa, seu refúgio, está sendo invadida por desconhecidas que não têm direito de estar ali. Não vou deixar que fiquem, pensa cerrando os punhos. Uma ideia começa a se formar em sua mente. Ele dará a elas uma recepção que nunca esquecerão. Silenciosamente, Julian se desliza até o quarto de artesanato. Encontra uma lata velha de tinta amarela, esquecida em um canto. Seu coração bate forte enquanto planeja sua travessura. Espalhará a tinta em alguns degraus para que as intrusas escorreguem e se assustem. Aproveitando que todos estão distraídos, abre a lata com cuidado e usa um pincel para aplicar uma camada leve e desigual em vários degraus do centro da escada. Seu plano parece perfeito. Vamos ver se elas ainda querem ficar depois disso, sussurra satisfeito com sua obra. Ele se esconde novamente atrás da coluna, esperando o momento em que Rosário e Rosa subam as escadas. Ezequiel, que já está à frente e dá um passo firme em direção à escada, não percebe a tinta em um dos degraus próximos. A luz da tarde reflete um brilho estranho, mas ele continua a caminhar sem notar nada. Quando está prestes a pisar no primeiro degrau pintado, Rosário, que o segue de perto, percebe imediatamente. Espere um momento, diz, levantando a voz enquanto observa os degraus escorregadios. Ezequiel, surpreso, para imediatamente e se vira para ela. O que aconteceu? Pergunta confuso, olhando para onde ela aponta. Rosário aponta para o degrau que brilha de maneira pouco natural. Parece que alguém derramou algo oleoso ali, murmura sem perder a calma. Ezequiel franze a testa e se agacha para inspecionar. Tinta? Murmura desconcertado. Rosa, sempre observadora, avança um pouco, apontando com entusiasmo. Sim, senhor. É amarela como um desenho. Rosário chega até o degrau e se agacha, inspecionando com cuidado. Ao tocá-lo, percebe que está escorregadio. É tinta, murmura surpresa. Depois, com uma calma admirável, procura em sua bolsa um pano limpo e começa a limpar a bagunça. Ezequiel observa a cena com vergonha.
Sabe que seu filho deve estar por trás dessas travessuras. Ele limpa a garganta, com um sorriso forçado. Esse meu filho. Isso tem que ser obra dele. Rosário olha sem perder a calma e responde com um sorriso amável. Não se preocupe, Sr. Ezequiel. As crianças se expressam de maneiras curiosas. Talvez ele precise de um pouco de tempo para entender o que não está certo. O mal que fazemos às vezes não é mais do que um grito desesperado de quanto estamos feridos por dentro. Julian, de seu esconderijo, franze a testa. Seu plano não está saindo como esperava. Em vez de se assustar ou ficar irritada, Rosário está resolvendo o problema com tranquilidade. Para piorar as coisas, Rosa dá um passo em direção a ela com um sorriso. Mamãe, deixe-me ajudar, vai ser divertido. Juntas limpam os degraus enquanto Rosário comenta. Parece que alguém gosta de pintar, Rosa. Talvez possamos fazer um desenho os três juntos algum dia. Na sua frustração, Julian decide sair silenciosamente da cena para evitar ser incriminado. Queria desaparecer da vista de todos, ir para o seu quarto e se fazer de inocente. No entanto, ao se mover em direção à escada para se esgueirar, não percebe que seus sapatos estão impregnados com a tinta oleosa que ele havia deixado para trás nos degraus. Ao tentar dar um passo rápido para fugir, seus pés escorregam contra o piso de mármore. Num piscar de olhos, ele perde o equilíbrio e cai no chão com um forte estrondo que quebra o silêncio do hall. Rosa, ao ouvir o barulho, corre até ele curiosa, enquanto Rosário, preocupada, sobe apressada as escadas, assim como seu pai. Você está bem? Pergunta Rosário com uma mistura de firmeza e amabilidade, enquanto Julian se cora de raiva. Não preciso de ajuda, rosna se levantando com dificuldade. Mas algo em seu olhar muda quando vê que Rosário não está brava nem zombando. Sua expressão está tranquila, quase compreensiva, como se entendesse que por trás de sua travessura há algo mais do que mera hostilidade. Rosa, por sua vez, ri alegremente. Você caiu, exclama, embora não de forma maldosa. Quer brincar comigo algum dia? Julian, muito sério, se abstém de dizer mais alguma coisa, ainda tentando esconder sua culpa evidente, mas sente pela primeira vez em muito tempo que alguém o vê sem julgá-lo. Embora não admita, algo em Rosário e Rosa começa a desfazer as barreiras que ele construiu ao longo dos anos. Ezequiel, aliviado por tudo isso não ter ido mais longe, mas ainda preocupado com o mau comportamento, se aproxima de Julian, colocando a mão em seu ombro. Enquanto observa o filho pensativo, suas palavras se tornam ainda mais significativas. Não é certo o que você fez, filho. O que você faz, mais cedo ou mais tarde, volta. O mal que você semeia volta para você, às vezes com mais força do que imagina. Julian o olha sem emitir som, sentindo que, pela primeira vez, a repreensão não é tão severa quanto ele pensava. Rosário, por sua vez, já limpou o último degrau manchado e Rosa sorri, oferecendo um último olhar a Julian. Eu sou a Rosa. Quando quiser brincar, venha me procurar, diz, enquanto vai ao lado de sua mãe. Julian nos observa indeciso. Pela primeira vez, uma pequena centelha de curiosidade se acende dentro dele. Às vezes, quando causamos dor, estamos apenas tentando calar o barulho das nossas próprias cicatrizes, sem perceber que a verdadeira paz vem ao curar, não ao ferir. No dia seguinte, o sol brilhava no jardim e o silêncio reinava na casa. O pai de Julian, como todas as manhãs, tinha ido ao consórcio trabalhar, e o menino, de férias escolares, aproveitou aquele momento para planejar sua próxima vingança. Ele havia falhado na tentativa anterior, mas agora estava decidido. Queria que as intrusas aprendessem a lição de que ali não eram bem-vindas, fazendo-as entender que precisavam ir embora imediatamente. Em silêncio, sem que ninguém o visse, Julian se aproximou da beira da piscina. Pegou um fio de nylon quase invisível, da mesma cor que o ambiente, para que passasse despercebido. Amarrava-o nas barras próximas à água, certificando-se de que o fio ficasse esticado e escondido, na altura das pernas de quem se aproximasse da borda. Sua ideia era simples. Quem se aproximasse, tropeçaria no fio e cairia na água. Ele ficaria de lado, esperando o momento certo para rir de seu esconderijo.
Finalmente satisfeito com a colocação, dirigiu-se à cozinha, onde Rosário lavava os pratos. Aproximou-se com um ar de superioridade e, com um sorriso travesso, disse: Rosário, quero um suco de morango. Estarei brincando no jardim perto da piscina. Traga-me rápido. Rosário, sem perder a calma, olhou para ele e sorriu ternamente, como se já o conhecesse de toda a vida. Já vou, Julian, com prazer, respondeu gentilmente, com um sorriso que não escondia totalmente sua paciência. Julian, orgulhoso e satisfeito com seu plano, correu em direção ao jardim, pulando os degraus rapidamente para chegar à sua armadilha. Enquanto caminhava, sentia que o plano estava prestes a dar certo, mas queria também garantir que o fio estivesse no lugar perfeito. Chegou rapidamente à beira da piscina, se aproximou do fio que havia colocado e, agachado, começou a observar o nó com cuidado, para confirmar que tudo estava pronto para quando a empregada, sua vítima, tropeçasse. Mas naquele momento algo aconteceu. Estava tão concentrado no fio que não percebeu que a pedra perto da piscina estava escorregadia. Ao tentar se inclinar um pouco mais para ajustar o nó, escorregou. Num instante, seu corpo perdeu o equilíbrio e ele caiu na água com um grande splash. Julian, com os olhos arregalados de pânico, tentou gritar, mas a água o invadiu rapidamente. Sua fobia de água o paralisou. Ele não sabia nadar e o desespero o dominava. A água entrava pelo nariz, pela boca e seu peito se comprimia. Começou a afundar, lutando para respirar, mas tudo parecia ficar mais escuro. Tentou gritar novamente, mas só saiu um engasgo angustiado, como se seus pulmões o estivessem traindo. Nesse momento, Rosa, que havia saído para brincar perto do jardim, viu o splash e reconheceu imediatamente a situação. Seu coração parou por um segundo, ao ver Julian lutando para se manter à tona. A menina gritou com todas as forças: "Segura firme, Julian! Vou chamar a mamãe!" Com uma rapidez impressionante, Rosa correu para a casa. Enquanto corria, tropeçou em uma pedra e perdeu o equilíbrio, mas sem hesitar, se levantou imediatamente e continuou correndo, agora mais rápido, com a determinação de salvar o menino. Ao chegar à cozinha, entrou sem bater, gritando desesperada: "Julian está se afogando na piscina, mamãe." Rosário, ao ouvir essas palavras, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Com seu uniforme de empregada, não perdeu tempo e correu em direção à piscina, onde a cena estava ainda mais angustiante. A imagem de Julian preso na água e lutando para sobreviver a encheu de pânico imediato. Com uma habilidade que demonstrava sua experiência como nadadora, Rosário não hesitou nem por um segundo. Mergulhou na água com destreza, nadou rapidamente até Julian e o pegou nos braços. O menino, já exausto, quase não reagia, mas ela o manteve firme e o levou até a borda com um esforço impressionante. Ao retirá-lo da água, percebeu um fino fio de nylon preso à sua perna, quase invisível, que se movia levemente com a água. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber o que havia acontecido. Depois de tirá-lo da água, respirou profundamente, aliviada por ter agido a tempo. A menina, Rosa, correu até eles com os olhos cheios de lágrimas. "Mamãe, você conseguiu!" disse aliviada e abraçando Rosário. Julian, tremendo e completamente assustado, tossiu a água que havia engolido. Rosário, com firmeza, o abraçou para garantir que ele estivesse bem, mas sua mente já processava tudo. O menino havia caído em sua própria armadilha. Rosário apertou Julian contra si, mas sua voz estava carregada de seriedade. "Nunca mais faça uma tolice dessas. Você esteve em perigo real. A partir de agora, escolha ser honesto, especialmente comigo. Se quiser que eu vá embora, me diga olhando nos meus olhos. Ou, se preferir, posso te ensinar a nadar. Sempre há uma dupla escolha em todos os caminhos, meu filho." Julian assentiu, deixando-se abraçar pela primeira vez em muito tempo por alguém, sentindo um calor materno estranho, mas reconfortante, que ele desconhecia. Por um momento seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não teve coragem de falar. O medo e a vergonha o mantinham imóvel, preso em uma sensação de vulnerabilidade que ele nunca havia experimentado. É fácil armar armadilhas para os outros. O difícil é sair delas quando percebemos que fomos nós quem caímos. Depois de alguns minutos, Rosa, com pressa de ajudar,
Trouxe um cobertor para cobrir o menino, ainda nos braços de Rosário, seu corpo tremendo absorvendo o calor do abraço protetor. Julian, depois de recuperar o fôlego e sentir o pânico se dissipando lentamente, se atreveu a quebrar o silêncio. Por que você não me odeia como as outras babás que saem correndo ao menor sinal de problema? Perguntou, olhando para Rosário com certa incredulidade. Rosário, sentada ao lado dele, sorriu suavemente, olhando-o fixamente por um momento como se ponderasse sua resposta. Finalmente, sua voz foi tranquila, mas firme, como quem aprendeu a ver além das aparências. Você já ouviu a expressão "não julgue um livro pela capa"? Disse, deixando as palavras penetraram profundamente em Julian. Julian, você é esse livro, e tenho certeza de que você tem uma capa verdadeira, uma que ninguém viu ainda. Uma lágrima tímida e carregada de emoções contidas surgiu nos olhos de Julian, mas astutamente ele desviou o olhar, escondendo os olhos. As palavras de Rosário o tocaram muito mais do que ele gostaria de admitir. E o peso de seus próprios medos e mentiras o mantinham em silêncio. Naquela noite, Ezequiel e seu filho estavam no luxuoso refeitório da mansão em silêncio. À frente deles, tudo o que Rosário havia preparado para o jantar naquela tarde, com a ajuda de Rosa, que não deixava a mãe fazer tudo sozinha e sempre queria ajudar. O ambiente estava impregnado pelo murmúrio distante da mansão e pela suave luz dos candelabros, mas havia um silêncio profundo entre pai e filho. Ezequiel, como se não conseguisse notar a tensão que pairava no ar, focava seu olhar no prato brilhante à sua frente, enquanto o menino, Julian, brincava com os talheres. Apesar das delícias à sua frente, a comida parecia ser apenas uma decoração a mais na mesa vazia de emoções. Os olhos de Julian, afastados do prato, não conseguiam esconder o desconforto que sentia. Ezequiel finalmente rompeu o silêncio. Você precisa comer, filho meu. Sua voz foi firme como sempre. Um pai que esperava ver seu filho se comportando como um pequeno homem. Mas Julian não lhe deu atenção. Ele permaneceu em seu mundo de desconforto. Finalmente, com um tom decidido e um pequeno suspiro de frustração, disse: Isso não me agrada, chame a Rosário para me dar outra coisa. Ezequiel levantou uma sobrancelha, um pouco surpreso com a resposta do filho, mas sem perder a compostura, perguntou: Mas isso está delicioso, Julian. O que você quer comer? Julian, sem olhar para o pai, respondeu com desdém: Chame ela enquanto eu penso. Ezequiel, naquele momento, sentiu um leve calor de impaciência. Um pai acostumado à rigidez dos bons modos e à disciplina familiar não podia deixar de se sentir um pouco desconcertado por essa atitude. Que grosso você é, filho meu, disse um pouco incomodado, enquanto estendia a mão em direção ao campainho de prata que estava sobre a mesa. Ele pressionou o botão e um leve som metálico se fez presente, sinalizando que o serviço deveria comparecer. Sem dizer mais nada, ele ficou esperando Rosário chegar para atender seu filho. Em meio à tensão palpável, suspensa no ar como uma névoa densa. Rosário entrou na sala junto com Rosa, ambas um pouco surpresas com a situação. Com uma reverência, elas se aproximaram da mesa. Às suas ordens, senhor, disse Rosário com sua voz suave, embora um pouco confusa pelo ambiente tenso. Ezequiel, ainda olhando para seu filho Julian, soltou um suspiro e disse, com um pouco de pesar: Que pena, Rosário. Não sei como te dizer. Tudo isso está delicioso e eu adoro, mas meu filho... Neste momento, Julian o interrompeu abruptamente com uma declaração que fez todos na mesa caírem em silêncio. Eu quero que Rosa e você se sentem à mesa conosco, disse, olhando fixamente para Rosário. Ezequiel, visivelmente surpreso, olhou para seu filho como se não acreditasse no que acabara de ouvir. O que você disse, filho? Você está bem? Está com febre? Ah, já sei. Está tramando algo, disse, levantando-se um pouco da cadeira e olhando por debaixo da mesa, como se esperasse descobrir alguma armadilha. Rosário e Rosa se olharam estupefatas e sem saber como reagir. Por um momento, o refeitório ficou em total silêncio, como se todos estivessem esperando uma reação
ou uma explicação lógica para o que acabara de acontecer. Mas Julian, com uma seriedade inesperada, falou novamente: "Essa é minha condição se quiserem que eu coma toda essa comida repugnante." Disse com um sorriso travesso, deixando claro que só havia inventado uma desculpa para trazê-las à mesa, sem realmente se importar com a comida, dando a entender que não estava disposto a ceder em seu pedido. Ezequiel, não conseguindo conter um sorriso diante da ousadia do filho, cedeu com um sorriso satisfeito. "Isso é um verdadeiro milagre", murmurou, olhando para Rosário, e em seguida, com um tom brincalhão, acrescentou: "Tem certeza de que você não é um anjo?" Rosa, ao ouvir suas palavras, franziu a testa e, com um tom um pouco sarcástico, retrucou: "E eu, senhor, o que sou?" As palavras de Rosa provocaram uma explosão de risadas na mesa. Até Julian, que começara a noite com uma atitude desafiadora, não conseguiu evitar se juntar à risada. A atmosfera ficou mais leve e as tensões do dia pareciam se dissipar a cada gargalhada compartilhada. Ezequiel, aproveitando o momento, olhou para Rosa e, com um sorriso travesso, respondeu: "A líder de todos os querubins, muito mais que um anjo." A conversa seguiu entre risos e brincadeiras, e a noite, que havia começado carregada de um silêncio desconfortável, agora se sentia mais acolhedora e unida. Pouco depois de terminar o jantar, Julian e Rosa se levantaram para ir à sala brincar de um divertido jogo de tabuleiro. Essa iniciativa inesperada surpreendeu Ezequiel, que nunca havia visto seu filho demonstrar interesse em socializar com ninguém, muito menos em jogar. Finalmente, Rosário, ao ver que o jantar havia terminado, disse com um sorriso suave: "Vou me retirar, senhor. Recolherei tudo imediatamente para deixar a cozinha impecável antes de ir descansar." Ela fez o gesto de se levantar, mas Ezequiel, com um movimento suave, a deteve, segurando-a pelo braço. "Espera. Acompanhe-me até a varanda. Vou te convidar para uma taça de vinho. Hoje precisamos brindar, pois meu filho não é de pedra como eu pensei." Rosário sorriu e, aceitando o convite, respondeu: "Senhor, nunca julgue um livro pela capa. É preciso aprender a buscar nas entrelinhas do seu interior." Ambos saíram para a varanda, onde Ezequiel serviu as taças de vinho. Ele entregou uma para Rosário, que agradeceu com um sorriso antes de dar um pequeno gole. Olhando-o fixamente, disse: "Senhor, tenho algo para lhe dizer, mas preciso que me prometa que vai lidar com isso com discrição e que não vai repreender Julian, porque isso só pioraria as coisas." Ezequiel, surpreso, se tornou sério. "O que você está dizendo? Ele fez algo como as outras babás hoje?" Rosário sorriu, balançando a cabeça. "Não, senhor. Hoje ele aprendeu uma lição importante sobre se amar." Sem perder o controle, Rosário contou brevemente o incidente na piscina. Ezequiel, alarmado, não pôde evitar se preocupar. "Agora precisamos vigiá-lo para caso ele volte a cair na piscina. Vou contratar mais babás, olhos em todos os lugares." Rosário o acalmou com um olhar tranquilo. "Não, senhor, desculpe, mas você está errado. Dobrar a vigilância não é a solução." Ezequiel, confuso, perguntou: "Então, segundo você, qual seria a solução?" Rosário, com calma, respondeu: "Ensinar ele a nadar." Ezequiel permaneceu em silêncio, pensativo, antes de quebrar o silêncio com um tom firme: "Isso é impossível, ele tem fobia de água." Rosário sorriu com ternura: "Senhor, minhas desculpas novamente, mas você está errado novamente." Ezequiel, agora ainda mais confuso, perguntou: "E agora, onde foi que eu errei, segundo você?" Ela, com um sorriso suave, respondeu: "Ele não tem fobia de água. Ele tem fobia de ser amado." Ela fez uma pausa para que Ezequiel pudesse assimilar suas palavras. Depois continuou: "Depois do incidente, ele aceitou que eu o ensine a nadar." A noite terminou com uma sensação de calma renovada. O vinho nas taças refletia a luz suave da varanda, enquanto ambos desfrutavam de uma sensação estranha, mas maravilhosa, de família. Às vezes nos sentimos vazios não pela ausência dos outros, mas pela falta de espaço em nosso próprio coração. Alguns dias depois, Julian está à beira da piscina, imóvel,
com os olhos fixos na água, como se fosse um oceano indomável. Seu corpo parece rígido e sua respiração agitada. Rosário, ao seu lado, observa com uma serenidade que parece desafiar o medo que se apodera da criança. Ela, com voz suave, quase um sussurro, mas carregada de firmeza, lhe diz: Julian, sei que a água te assusta, mas confia em mim, não há pressa. Primeiro quero que coloque apenas os pés com calma. Imagine que a água é como um abraço fresco que te recebe. Você tem que sentir, deixar seu corpo se acostumar. A criança se aproxima um pouco mais, seu olhar é suave, mas penetrante. Ela, com a mesma doçura com que acaricia as palavras, o guia sem pressionar. Só coloque um pé, Julian. Respire fundo e deixe-se levar. Rosa e eu estamos aqui para te cuidar. Rosa, que está na água, vê que Julian ainda não se atreve e, com um sorriso encorajador, estende a mão para ele. Vamos, Julian, eu te prometo que a água é incrível. Eu estou aqui, olha, não acontece nada. Só precisa dar o primeiro passo. Vamos fazer isso juntos. A criança a olha com olhos cheios de incerteza, trêmulos, mas ao mesmo tempo buscando refúgio naquele olhar tranquilo que Rosário lhe oferece. Lentamente, com um esforço palpável, Julian estende seu pé em direção à água. A água se torna um monstro aterrorizante para seus pequenos pés. Não consigo. É demais. O pânico se apodera de seu corpo e um ataque de ansiedade o consome por completo. As lágrimas se acumulam em seus olhos e seu peito sobe e desce rapidamente. Rosário, sem perder a calma, olha-o diretamente com uma paciência infinita. Rosário, com suavidade e firmeza. Escute-me, Julian. O medo está bem. Todos sentimos, até os adultos. Mas você é mais forte do que o medo. Respire, ok? Só respire. Eu estou aqui. Rosa está na água. Você nunca estará sozinho. De longe, Ezequiel, que chegou antes do consórcio, observa a cena com o olhar fixo. Seus olhos estão semicerrados, o desejo de intervir cresce em seu peito, de protegê-lo, de salvá-lo imediatamente. Mas ele se contém. Sabe que se realmente quiser ajudar seu filho, não pode se intrometer. Julian tem que enfrentar esse medo sozinho. Tem que superá-lo por si mesmo. Enquanto isso, seu olhar se desvia involuntariamente para Rosário. Nesse instante, seu coração parece parar por um segundo, como se o tempo tivesse decidido suspender-se. Nesse espaço, ela é a única que existe. Ele pensa: ela é lindíssima, indiscutivelmente perfeita. Sua pele, seu cabelo, seus olhos, esse rosto tão belo e esse corpo tão escultural que ela tem. É como se ela fosse feita da mesma luz do sol, como se toda a vida estivesse contida em seu olhar. Ezequiel se sente preso por essa visão. Enquanto isso, a criança, sobrecarregada pelo medo, finalmente, após uma respiração profunda, dá um pequeno passo a mais. Lentamente, a água sobe por suas pernas, e embora seus olhos ainda estejam marcados pela ansiedade, uma faísca de determinação começa a brilhar em seu interior. Então Rosário, com um sorriso cheio de orgulho, entra na água com ele, dando-lhe segurança a cada movimento, mostrando-lhe como a piscina, longe de ser uma inimiga, é apenas um espaço novo a ser descoberto. Rosário, com um sorriso tranquilo: Viu, Julian? Não é tão terrível. Eu também estou aqui, assim como Rosa. A água não pode te machucar. E com aquela calma inexplicável que só ela pode transmitir, Rosário dá um passo atrás, convidando Julian a segui-la. Seus olhos se enchem de orgulho, enquanto vê que a criança se sente um pouco mais segura, um pouco mais corajosa. Rosa, ao ver o esforço de Julian, o anima mais uma vez da água, sua voz cheia de encorajamento e carinho. Isso, Julian, já conseguiu, está indo muito bem, você consegue. Ezequiel, com uma respiração profunda, dá um passo à frente e decide aparecer para a surpresa de todos, que não esperavam vê-lo naquela hora. Estou tão orgulhoso, filho. Daqui em diante vou trabalhar menos e estar mais com você, com vocês. Eu prometo. Julian, olhando para seu pai com um sorriso cheio de satisfação, diz: Olha, papai, estou na água e não tenho medo. Você sempre achou que eu não conseguiria. Ezequiel, com a voz embargada, reconhecendo seu erro, responde:
Você tem razão, filho, me desculpe. Julian, olhando para seu pai com uma serenidade surpreendente, como se já tivesse compreendido algo profundo, lhe diz: Rosário me ensinou essa frase. Nunca julgue um livro pela capa. Você lia na minha capa apenas o meu medo, mas ela leu nas minhas páginas a coragem que eu poderia ter. Todos ficam em silêncio por um momento. A atmosfera se enche de uma calma profunda. Rosário, Ezequiel e Rosa observam Julian com os olhos umedecidos pela intensidade da cena, pela transformação que acabaram de presenciar. A criança superou seu medo. O sorriso de Rosário se amplia. Ezequiel observa seu filho e, por um segundo, sente que o tempo para. O sol, no seu auge, reflete uma luz dourada sobre eles. Disfarçadamente, ele continua admirando Rosário imersa na água, dizendo para si mesmo: nenhuma mulher iguala sua beleza extraordinária. Rosa, ainda na água, com o olhar cheio de doçura e um tom quente, exclama: Senhor Ezequiel, acho que Julian se sente mais seguro agora que você está aqui. Ezequiel responde com um ar de satisfação. O tempo em família é a única coisa que realmente importa. A partir daí, as semanas passaram mostrando uma transformação maravilhosa na criança, que começava a dar sinais de verdadeira humanidade, mas estava prestes a acontecer o pior desafio de sua vida: o retorno de sua verdadeira mãe. As enormes portas da mansão se abriram de par em par, deixando entrar uma brisa quente da tarde junto com as risadas e vozes alegres de quem acabara de chegar. Ezequiel caminhava à frente, com um sorriso sereno, mas cheio de satisfação, seguido de Julian, Rosário e Rosa, que não conseguiam conter seu entusiasmo depois de um dia cheio de diversão no parque de diversões. Julian, ainda se recuperando da emoção, exclamou: Nunca pensei que me divertiria tanto. Seu rosto refletia um brilho incomum, como se tivesse deixado para trás, pelo menos por um momento, qualquer preocupação ou dúvida. Rosa, com uma expressão travessa, respondeu enquanto olhava de soslaio: Eu te venci em quase todos os jogos. O seu tom cantado acrescentava um toque de malícia. Julian franziu a testa, embora o seu sorriso traísse a sua intenção de parecer ofendido. Eu deixei você ganhar, replicou fingindo indignação. Ambos explodiram em gargalhadas, seguidos por Rosário, que cobriu a boca com delicadeza enquanto ria. A alegria era contagiante, e até Ezequiel soltou uma leve risada ao vê-los tão felizes. Rosário, se recompondo, olhou para Ezequiel com gratidão. Obrigado, Sr. Ezequiel, por um dia tão maravilhoso. Nunca poderei agradecê-lo o suficiente. Ezequiel a olhou com carinho, inclinando ligeiramente a cabeça. Nada a agradecer, Rosário. Por favor, me chame apenas de Ezequiel. Fez uma pausa, sua voz se tornando mais suave. Obrigado a você por ser o anjo da minha família. A atmosfera na sala era de completa harmonia. Mas então um som inesperado interrompeu o momento. Das escadas, um eco rítmico ressoou pela mansão. Saltos altos batiam com determinação nos degraus de mármore, avançando com uma segurança imponente. O grupo ficou em silêncio, se olhando com desconcerto. Não deveria haver mais ninguém na casa. Lentamente, seus olhares se dirigiram para as escadas. Lá, sob a luz suave do candelabro, apareceu uma figura feminina. Sua postura era elegante, quase régia, e seu vestido de grife caía perfeitamente sobre sua figura esbelta. Os saltos que haviam anunciado sua presença a acompanhavam com cada passo firme. Ezequiel ficou imóvel. Seu rosto, que momentos antes irradiava tranquilidade, empalideceu instantaneamente. Mal podia acreditar no que via. Vivienne, sussurrou quase inaudível. Era ela, sem dúvida alguma. Vivienne, a mãe biológica de Julian, havia retornado. Vivienne desceu o último degrau com a mesma elegância com que havia aparecido. Seu olhar se fixou diretamente em Julian, enquanto um sorriso controlado, mas carregado de emoção, se formava em seus lábios. Acabei de voltar da Europa. Disse com voz suave, embora cada palavra parecesse cuidadosamente calculada. Vim buscar meu filho. Reclamar como próprio um coração que nunca foi cultivado com amor
É como exigir a sombra de uma árvore que nunca foi regada. Ezequiel deu um passo à frente, seus olhos ainda fixos nela como se tentasse confirmar que não estava tendo uma alucinação. "O que você está dizendo, Vivienne?" Sua voz era grave, mas contida, como se temesse quebrar a frágil tensão que invadia a sala. Vivienne ignorou Ezequiel e deu alguns passos à frente, parando bem em frente a Julian. Seus olhos brilhavam e seu sorriso se alargou ao ver o menino. "Julian, não vai me dar um abraço, filho?" O menino ficou imóvel. Seus grandes olhos, normalmente cheios de curiosidade e alegria, agora refletiam confusão e uma pontinha de medo. Olhou para Ezequiel e depois para Rosário buscando respostas, mas nenhum dos dois parecia saber o que dizer. O silêncio que se seguiu à oferta de Vivienne parecia interminável. Mas, de repente, Julian reagiu. Sem dizer uma palavra, girou sobre os calcanhares e saiu correndo, seus passos ecoando contra as paredes da mansão. Passou rapidamente pela mulher desconhecida, que o observava com os lábios ligeiramente abertos, enquanto sua expressão mudava do controle calculado para o desconcerto. Vivienne mal teve tempo de levantar a mão antes que o menino desaparecesse subindo as escadas apressado. Em segundos, o som de uma porta batendo com força anunciou que Julian se trancara em seu quarto. Rosário, que havia observado a cena com evidente preocupação, tomou uma decisão rápida. Inclinou-se ligeiramente para Ezequiel. "Com sua permissão, Ezequiel", disse com voz firme, "vou logo fazer companhia ao menino no quarto dele." Pegou Rosa pela mão e ambas começaram a atravessar a sala, passando perto de Vivienne. No entanto, a mulher elegante nem sequer lhes dirigiu um olhar. Sua postura altiva e o olhar fixo em Ezequiel denotavam uma arrogância implacável. Quando Rosário e Rosa desapareceram de sua vista, Vivienne deu alguns passos em direção ao centro da sala. Seu vestido movia-se suavemente com cada passo, e o som de seus saltos contra o chão ressoava pela imponente sala. Parou bem na frente de Ezequiel, erguendo o queixo. "Não vim só por meu filho", declarou com uma voz baixa e carregada de intenção. "Vim por você." Ezequiel arregalou os olhos ligeiramente, um gesto de surpresa que logo se transformou em firmeza. Mas antes que ele pudesse responder, Vivienne se adiantou. Com uma sensualidade desbordante, levantou uma mão para tocar o rosto dele, enquanto seu corpo se aproximava perigosamente. Seus lábios se aproximaram dos de Ezequiel com uma segurança inquebrantável. Mas no último instante, Ezequiel virou o rosto evitando o beijo. Com voz fria e cortante perguntou: "O que você pretende?" Vivienne, sem perder a compostura, deu um passo para trás, mas seu sorriso agora tinha um toque de desafio. "Vim fazer valer meus direitos sobre minha família", respondeu como se isso fosse o mais natural do mundo. A resposta de Ezequiel não demorou. Seu olhar se endureceu e sua voz ficou firme, carregada de uma mistura de dor e determinação. "Esses direitos você perdeu há muito tempo. Desde o momento em que decidiu que as injeções anticoncepcionais eram a sua prioridade para evitar filhos." Vivienne tentou falar, mas Ezequiel não a deixou, continuando ele. "Foi só por minha insistência soberana que você conseguiu me dar um filho. Um filho do qual você vivia reclamando como se fosse um fardo." A pausa seguinte foi tão pesada quanto o silêncio inicial. Finalmente Ezequiel concluiu: "Mas isso é passado. Julian e eu te superamos há muito. As feridas que não são tratadas aprendem a se fechar sozinhas, e em sua cicatriz fica a lição de que a ausência não impede a vida." Enquanto isso, no quarto de Julian, o menino, completamente sobrecarregado pela aparição de Vivienne, estava em uma crise emocional. Chorando desconsoladamente, atirou o travesseiro no chão e, entre soluços, implorou a Rosário: "Me tira daqui, não quero ficar perto daquela senhora." Rosário se aproximou rapidamente, ajoelhando-se ao seu lado para segurá-lo em seus braços. Com um tom suave, mas firme, tentou acalmá-lo. "Meu lindo, posso te levar um tempo no parque e voltar quando tudo estiver mais calmo, mas não posso te tirar daqui completamente." Olhou-o nos olhos e continuou:
Pediremos permissão ao papai para sair e respirar um pouco. O que acha? Juliana assentiu entre lágrimas, enquanto Rosa, com a ternura de quem entende mais do que aparenta, se aproximou delicadamente. Acariciou o cabelo dele e sussurrou: Você é meu melhor amigo. Nunca vou deixar você chorar. Rosário sorriu levemente diante das palavras de Rosa e estendeu a mão para a menina. Rosa, traga a mochila do Julian, por favor. Vamos colocar algumas coisas para sair um pouco. Rosa obedeceu, trazendo a mochila do menino enquanto continuava a acariciar seu cabelo para consolá-lo. Rosário abriu a mochila e começou a arrumar as coisas, colocando um casaco e uma bola. Mas ao enfiar a mão, sentiu algo estranho. Uma textura que não deveria estar ali. Sua expressão mudou instantaneamente. Com cuidado, retirou o que tocava e, ao colocar frente aos olhos, seu rosto se empalideceu. Uma exclamação escapou de seus lábios, baixa, mas cheia de incredulidade. Meu Deus, o que é isso, meu filho? Julian a olhou, seus olhos ainda brilhando de lágrimas, mas não respondeu. Rosário, recuperando a compostura, virou-se para Rosa com determinação. Rosa, fique aqui com o Julian. Calme-o e não deixe que ele saia do quarto, entendeu? A menina assentiu com seriedade, apertando ainda mais a mão de Julian para transmitir-lhe segurança. Rosário olhou para Julian diretamente, seu tom firme, mas cheio de ternura. Prometo que vou resolver isso. Sem mais palavras, Rosário saiu do quarto com passos rápidos, levando na mão aquilo que havia retirado da mochila. Sua mente corria tentando encontrar respostas enquanto descia as escadas em direção à sala principal. De cima das escadas ouviu a voz de Viviane, seu tom altivo e decidido, ecoando pela mansão. Vou tirar o menino de você. Pedirei a custódia e o levarei para a Europa. Fez uma pausa, depois acrescentou com um tom mais sedutor. Mas você tem um caminho mais fácil, Ezequiel. Case-se novamente comigo. Deixe-me viver nesta mansão. Estou sozinha e já não tenho a fortuna de antes. Quero recuperá-los. Houve um momento de silêncio, como se ela estivesse avaliando sua oferta antes de soltar sua última ameaça. Se você não aceitar, farei o que for preciso para tirá-lo de você. Ezequiel tentou responder, sua voz carregada de indignação, mas antes que pudesse articular qualquer palavra, Rosário irrompeu na sala com uma determinação inabalável e, encarando Viviane, disse: Tenha a dignidade de sair e deixar o menino em paz, senhora. Ezequiel e Viviane se viraram para ela surpresos. Viviane franziu a testa, recuperando rapidamente sua postura altiva. E quem você pensa que é, babá de plantão? Disse com um tom mordaz, levantando uma sobrancelha. Você não é nada além de uma criada brincando de ser a alcoviteira heroína de um menino mimado e insuportável. Rosário não se deixou intimidar. Lentamente levantou o que havia retirado da mochila de Julian, colocando-o diante dos olhos de ambos. Era uma fotografia, desgastada pelo tempo, na qual apareciam Ezequiel, Viviane e um pequeno Julian de cerca de 4 anos. No entanto, o rosto de Viviane havia sido recortado com precisão. Em seu lugar, colado com o cuidado de mãos infantis, havia um círculo retirado de outra foto, mostrando nada mais nada menos que o rosto de Rosário ocupando o lugar da mãe biológica. O verdadeiro amor constrói pontes onde o sangue não pode chegar. O ar na sala ficou denso. Ezequiel e Viviane ficaram completamente paralisados, incapazes de falar. Viviane, pálida e com as mãos tremendo, tentou balbuciar. Eu não esperava por isso. Ezequiel, se recuperando do impacto, olhou a fotografia com uma mistura de surpresa e emoção. Sua voz soou calma e definitiva quando disse: Está na hora de você ir, Viviane. Essa fotografia tem todas as respostas. Viviane deu um passo para trás, olhando a foto com lágrimas nos olhos. As palavras saíram de sua boca como um sussurro carregado de verdade. Não é possível que esse menino, a quem tanto afastei de mim, tenha me devolvido com tal magnitude meu próprio desprezo. Nunca consegui amá-lo, nem agora, para ser sincera. Ezequiel, embora firme, demonstrou compaixão em sua resposta. Então é melhor você ir.
Tente ser feliz e construa uma boa vida. Viviane assentiu lentamente, sem dizer mais nada. Virou-se e caminhou em direção à porta, deixando para trás a mansão e tudo o que um dia poderia ter sido seu. Quando o eco de seus saltos desapareceu, Ezequiel voltou o olhar para Rosário. Comovido pela sua coragem, ele a pegou pelas mãos. Obrigado, Rosário. Obrigado por tudo o que você faz pelo meu filho, por mim. Os olhos de Rosário se encheram de lágrimas ao sentir a sinceridade em sua voz. Ezequiel, sem hesitar, acrescentou: Eu te amo, Rosário. Ela sorriu, incapaz de conter seus sentimentos. Eu também te amo, Ezequiel. Eles se abraçaram com força, e o tempo pareceu parar por um momento. Lentamente, seus lábios se encontraram em um beijo que selava o que ambos haviam guardado durante tanto tempo. De mãos dadas, subiram as escadas para compartilhar a notícia com Julian e Rosa. Ezequiel, com um sorriso que refletia paz, disse às crianças enquanto as abraçava: A partir de agora seremos uma maravilhosa família. Um mês depois, sob o sol radiante da tarde, o casamento de Ezequiel e Rosário foi celebrado no terraço da mansão. Os jardins estavam adornados com flores brancas e amarelas, e o som das risadas de Julian e Rosa preenchia o ar. Escolher quem nos acompanha na jornada da vida é a verdadeira definição de família, onde o carinho supera qualquer herança genética. Se você quer ajudar os cães abandonados na rua, é muito fácil, basta se inscrever, dar um like e compartilhar esta história no WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para eu te enviar uma saudação personalizada.